Olá, tudo bem com você? Eu me chamo professor Paulo Roberto de Souza Júnior, sou doutor em Humanidades, Culturas e Artes, mestre em Direito e especialista em alguns ramos do direito e da gestão. Hoje nós vamos conversar sobre direito comercial e tributário. Dentro dessa disciplina, vamos observar alguns pontos importantes, entre eles a diferença entre empresário e empresa. Você sabe o que é empresário? É a mesma coisa que empresa? Não, não é a mesma coisa. O empresário é o sujeito do direito. É aquele dono, proprietário daquela atividade empresarial que visa o lucro. E a empresa? É o conjunto de atividades praticadas por quem? Por este empresário. Então, podemos dizer que o empresário é o sujeito e a empresa o objeto de uma relação jurídico-empresarial. Certo? A partir desse ponto, dessa interligação, nós vamos ter alguns novos conceitos, como, por exemplo, algumas peças que vão fazer parte desse jogo ou dessa relação jurídico-empresarial, como o estabelecimento empresarial. O que é o estabelecimento empresarial? É a conjugação de dois elementos, os elementos corpóreos e os elementos incorpóreos. O que são elementos corpóreos? Os elementos corpóreos a gente pode pegá-los, a gente pode olhar, passar a mão. E já o incorpóreo, ele está no abstrato. Entre objetos corpóreos, nós temos, por exemplo, uma padaria, a própria loja, né? A própria padaria em si, o imóvel, e o forno que vai fazer o pão. E o pão também, né? Os pães. De um outro lado, nós temos os bens incorpóreos. Que são esses bens incorpóreos? É a marca. O que vem a ser a marca? A marca da padaria é o nome da padaria. Padaria André Souza. A padaria André Souza fica localizada na rua X, número Y. Então, nós vimos o quê? Nós vimos aí a padaria André Souza, que é a marca. Essa marca pode ter valor ou também pode ter o quê? Não ter um crédito junto à sua clientela, junto às pessoas que vivem ali, naquela holandesa. Uma padaria que tem pães velhos, e ela vai ter o quê? Clientes insatisfeitos. A marca dela, Padaria André Souza, não vai ser valorizada. Agora, a padaria Cláudia e Sebastiana Pães só vende pães de primeira qualidade. A marca delas vai o quê? Chamar a atenção e vai valer mais do que a do André. Então, a marca pode ser um elemento, e é um elemento que vai ser utilizada como valorização ou desvalorização na hora de sua venda. Por quê? O alienante vai vender aquela padaria para o adquirente, dentro do preço a ser pago, do valor contratado, nós vamos ter aí os bens corpóreos e incorpóreos. Também temos aí o ponto comercial, aonde é localizada, e todos conhecem um bom ponto comercial. Não adianta eu ter uma padaria escondida,
o ponto não vai valer, porque poucas pessoas vão acessar aquela padaria, ou um número pequeno de clientes. O que mais nós podemos colocar? A própria clientela, a fidelidade da clientela, né? Aquela clientela que está lá aí sempre, comprando do pão e todas aquelas vendas que a padaria faz, certo? Então, o estabelecimento empresarial é a união de quem? Dos bens corpóreos e dos bens incorpóreos da padaria, certo? E o que podemos falar mais? Nós podemos dizer que esse estabelecimento empresarial está previsto aonde? No artigo 1142 do Código Civil. Seu conceito está ali. Agora, a natureza jurídica desse estabelecimento é um bem jurídico complexo, de natureza unitária. Por quê? Eu vou ter vários elementos para a composição de seu valor. E esse estabelecimento pode ser objeto de negócio jurídico, pode sofrer um arrendamento, uma penhora, uma alienação, certo? Então, nós estamos vendo que esse estabelecimento empresarial pode ser dado em garantia a um financiamento, por exemplo. Certo? Então, o estabelecimento empresarial. Agora vamos falar do fundo de comércio. Você sabe o que é o fundo de comércio? O fundo de comércio é a expressão econômica de quem? Do próprio estabelecimento empresarial. Representa esse fundo o quê? O valor agregado pela organização dos bens, reputação e pela fidelidade da clientela, ou seja, pela própria clientela. Então, uma padaria que não só os pães, mas também será observado aí a reputação dessa padaria, a sua clientela, certo? Tudo isso vai ser definido em valores para uma venda dela, por exemplo. Pessoa jurídica, quem é? É um empresário, é a sociedade empresária. E o objeto, a empresa, certo? O estabelecimento empresarial é o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos. A expressão econômica desse estabelecimento é chamado de quê? De fundo de comércio. Vamos ver agora a proteção jurídica desse fundo de comércio. Uma empresa como um restaurante que possui várias dívidas trabalhistas no momento de uma venda dela, esse adquirente terá que ter ciência para receber essas dívidas ou ter uma cláusula de proteção para não recebê-las. Vai depender de quê? Dessa situação, deste contrato, da realização entre ambos, adquirente e alienante. Agora vamos falar do transpasse. O que é o transpasse? É a alienação do estabelecimento empresarial. É a alienação do quê? Ou seja, a transferência de sua titularidade e dos elementos que o compõem, previsto no artigo 1144 do Código Civil. Então, um bar que é vendido com seus ativos, o proprietário, o novo proprietário, o adquirente, vai assumir aí o ponto comercial. O ponto comercial pode ser valorizado.
Vamos dar um exemplo para você entender melhor. Vejamos. Algum tempo atrás, um aluno me procurou. Eu estava em sala de aula conversando sobre esse assunto e ele levantou o dedo: professor, observando a sua aula, eu queria fazer uma pergunta. Pode falar? Vocês podem colocar as dúvidas no chat, que eu estou aqui para retirá-las. Ou abra o microfone e pergunte. Certo? E aí, qual foi a dúvida desse jovem? Qual foi a dúvida desse jovem? Ele queria comprar um terreno onde era situado, e era muito barato, para ser vendido, um desmanche. E aí ele me perguntou: vale a pena eu comprar? Vale, se você não for utilizar, não der continuidade à atividade empresarial praticada ali. Se você não der continuidade a essa atividade, que é a venda de peças. Por quê? Se você der essa continuidade, as pessoas não vão acreditar que você mudou, que você comprou e o passado não está ali dentro. Polícia vai ali para, no caso dos desmanches, prendê-lo. Você vai ter que demonstrar que você vendeu. Isso é muito importante, o registro da documentação nos órgãos competentes. Certo? Agora, se for um ponto comercial louvável, é muito interessante que você continue com aquele ponto. Um exemplo disso é você ao transitar por uma rua, um locadouro público passa ali naquela rua, vende-se o ponto comercial. Está vendendo aquele ponto comercial. E eu vou continuar com aquela atividade empresarial ali. Eu só estou vendendo o ponto que eu tinha, e aí valorizado. Por causa de quê? Porque eu vendo coisas boas, dentro da legalidade, no prazo, etc., dependendo do que você está vendendo, né? Boas qualidades. Então, o artigo 1144 do Código Civil observa isso. É o ponto comercial. Vou vender esse ponto comercial, e aí, por isso que você vê lá cartazes, nova gerência, novos donos, porque eu vendi o ponto comercial. Eu vou ter a relação, eu vou continuar com aquela relação com aqueles clientes que eles estão fiéis àquele posto, independente se é você ou sou eu o dono daquele local. Certo? Então, o transpasse é a alienação de um estabelecimento empresarial. Pergunta até aí? Dúvidas? Coloque no chat as dúvidas. Façam perguntas. Então, transpasse, vimos aí o transpasse. Alguma pergunta? Continuaremos. Quais são os efeitos jurídicos desse transpasse? E qual a relação, e como é que esse transpasse é visto dentro das relações contratuais? Dois elementos fundamentais. O que é, qual é o efeito jurídico? O alienante não pode concorrer com o adquirente, salvo autorização expressa. Há uma cláusula, que é a cláusula de não concorrência e responsabilidade. O que eu venho dizer com isso? O que é isso? Vejamos. Eu alienei, eu vendi a minha padaria.
eu não posso abrir uma padaria no lado ou na mesma rua, porque existe a cláusula de não concorrência. Salvo a autorização do quem? Do alienante, do adquirente. Eu, alienante, vendi a padaria e o adquirente, se ele autorizar, aí sim não há problema. Transpasse e relações contratuais. Artigo 1147 do Código Civil. Os contratos de trabalho e fornecimento vinculados ao estabelecimento podem ser transferidos ao adquirente, respeitando os direitos adquiridos. Trouxemos um exemplo, né? Uma loja com novo titular mantém os mesmos funcionários, mantém os mesmos contratos com os fornecedores. No transpasse é permitido. Por quê? Porque vai haver uma cláusula entre o alienante e o adquirente, permitindo tal momento. Dívidas trabalhistas, fiscais, previdenciárias devem ser observadas durante a realização deste contrato de compra e venda. Por quê? Imaginemos o adquirente comprar um bem sem saber essa dívida. Então ele é importante que ele ou que os seus prepostos, ou seu proposto, os seus advogados façam uma busca na área fiscal, previdenciária, trabalhista, certidões para que possam ser discutidas e negociadas durante o contrato. Perguntas, dúvidas? O registro público. Aonde será registrado o transpasse? Na junta comercial. Para ter efeitos perante quem? Terceiros, inclusive aí os credores. Se não houver o registro, o adquirente pode o quê? Ser surpreendido por uma cobrança de dívida do alienante. Perguntas? Dúvidas? Agora passaremos para a questão tributária. Passaremos aí observar o quê? O transpasse e a sucessão tributária. Para entendermos a ligação das duas disciplinas e dos conteúdos que hoje estamos o quê? Conversando. Certo? Incidência tributária sobre o transpasse. E aí eu vou ter o quê? Quando eu vender esse estabelecimento empresarial, vai gerar uma tributação. Se gerar um ganho de capital, eu vou ter que recolher o imposto de renda de pessoa jurídica, além dos impostos municipais e estaduais, caso a empresa tenha o quê? Uma venda entre os estados. Se for dentro do município, haverá apenas o imposto sobre circulação de serviços. Se eu olhar dentro do estado, de um estado para o outro, haverá o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. E para a venda desse bem, uma venda entre intervivos, o ITBI. Dependendo aí dos bens e serviços envolvidos, nós temos os tributos inerentes. Ao vender uma loja de roupa, por exemplo, o antigo proprietário apura o lucro e recolhe o imposto de renda de pessoa jurídica. O município cobra ITBI pela transferência
do imóvel. Quais são as precauções jurídicas tributárias? Aí nós vamos olhar os artigos 135 e 1 do Código Tributário Nacional e o artigo 1145 do Código Civil. A operação de transpasse exige diligência prévia, que nós já comentamos anteriormente. A análise fiscal, trabalhista, previdenciária, comercial ou empresarial, para verificarmos as dívidas dessa empresa. Recomenda-se aí, novamente falando, a cláusula de responsabilidade e a obtenção dessas certidões negativas para verificar se há dívidas e dentro desse contrato de compra e venda ser negociado ou negociada essas dívidas. Certo? É bom que essa empresa que está sendo comprada não tenha pendências. Porque, tendo pendências, o valor será o quê? Será renegociado o preço. Havendo pendências, o preço será renegociado. Perguntas até aí. Agora chegamos no direito tributário efetivamente. Nós já demos uma primeira olhada no direito tributário, né? Ao falarmos da relação jurídica tributária, falamos daqui dos impostos e agora vamos falar da sucessão tributária e da análise jurídico-comercial e fiscal desse momento da venda desse estabelecimento empresarial. Como é que se chama a venda desse estabelecimento comercial, ou hoje chamado empresarial? Coloque aí no chat qual é o nome que se dá. Quem colocou o nome de transpasse, acertou. Agora vamos falar então desse direito empresarial que estuda o transpasse, a transferência de ativos, a continuidade da atividade empresarial e o de um outro lado o direito tributário que vê os efeitos fiscais dessa operação. Responsabilidade de débitos anteriores, incidência de tributos, que nós já abrimos este caminho. Já discutimos anteriormente. Isso significa sucessão tributária ou continuidade da atividade. Então, se eu quero continuar a atividade, será chamada sucessão tributária por continuidade de atividade. E, neste caso, irei precisar do meu contrato, tendo a cláusula de responsabilidade ou não. Tenho que buscar os encargos anteriores e aí eu vou buscar certidões fiscais, como falamos anteriormente, trabalhista, previdenciária. Vou ver se tem algum contrato comercial ou algum outro tipo de contrato feito pela essa empresa ou para o próprio empresário. Agora, como é que é o estabelecimento empresarial anterior ao Código de 2002? Então, nós falamos o quê? Só para relembrar que o artigo 1142 do Código Civil diz que o estabelecimento empresarial é o conjunto de bens organizados pelo empresário para a prática da atividade econômica empresarial que vise lucro, porque eu tenho atividade econômica que não visa o lucro, que só tem a prestação de serviço sem o lucro. Aqui nós estamos falando da atividade econômica empresarial, aquela que visa o lucro. Então, dentro desses elementos, temos os elementos corpóreos e incorpóreos. Já demos um exemplo na padaria. Voltando ao mesmo exemplo para fixarmos. Ponto comercial. A marca registrada e a fidelidade dos clientes são o quê?
são os bens incorpóreos. E o imóvel, o forno, são bens corpóreos. Como é que é o fundo de comércio e a transpasse? Valor econômico, alienação. Isso está estipulado no artigo 1144 do Código Civil. E aí, textualmente, podemos dizer que o fundo do comércio representa o valor agregado do estabelecimento empresarial, que tem aí a reputação, a clientela, a localização. O transpasse é a alienação desse estabelecimento empresarial e a transferência de titularidade e ativos. E aí, então, um restaurante que vai ser vendido com seus ativos. E o novo proprietário, o adquirente, assume o ponto, os contratos com fornecedores, a relação com os clientes, os funcionários ou colaboradores. E uma cláusula que nós já comentamos de não concorrência entre quem? Entre o alienante e o adquirente. Essas informações têm que estar presente aonde? No contrato de compra e venda. De quem? Desse estabelecimento empresarial. Agora vamos falar da tributação na operação de transpasse. E aí nós temos 2 artigos do Código Tributário e a Lei 9.430 de 96. Havendo ganho de capital, vão se pagar a contribuição social de lucro líquido, caso for destinada a esse tributo, e o imposto de renda de pessoa jurídica, além dos tributos que vão incidir a compra e venda de mercadorias dentro do município ou fora do município, e o imposto de transmissão de bens intervivos, que o município cobra para transferência do imóvel comercial incluído aí na operação. E agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos falar de sucessão tributária. De responsabilidade de quem? Do adquirente. O adquirente irá responsabilizar-se por todos os tributos do alienante, dívidas trabalhistas, comerciais, caso ele venha dar continuidade à atividade no mesmo local, salvo havendo quitação das dívidas ou também não for o caso de continuidade da atividade. Aí são exemplos de que a carga tributária devida pelo alienante, questões trabalhistas ou previdenciárias não entrarão, não passarão ali para o alienante, porque ele trocou, ele não está mais praticando aquela atividade que era inerente, que quem praticava era o adquirente. Então, um empresário que compra uma oficina mecânica e mantém o mesmo nome e endereço, vai ser responsabilizado pelos tributos municipais, no caso da sucessão tributária. Somente não será se houver prova de quitação dessas questões tributárias. Perguntas? Qual é a preocupação jurídico-fiscal na compra de um estabelecimento? Voltamos a falar que a necessidade de ter a cláusula de responsabilidade, a obtenção de certidões negativas, prévia de fiscal, trabalhista, contratual, para evitar o quê? Que o adquirente se surpreenda com uma cobrança. Então,
Por quê? Se ele não fizer esse levantamento, ele não vai descobrir se há pendências. E, havendo pendências, se não foram pagas, antes da venda, e ele vai receber essas dívidas, pode ser renegociado o preço de compra e venda daquele estabelecimento. Alguma dúvida aí? Coloque suas perguntas no chat. Quero agradecer a você que ficou até o final da nossa aula e convidar-lhe para a próxima aula. Até breve.